já conhece estas taxas, venha descobrir as outras vantagens do nosso crédito à habitação. Disponível no Crédito Predial Português, nos bancos Pinto e Sotomaior e Tota e Açores. O crédito mais perto de si. Boa noite. A Assembleia Geral do Benfica aprovou esta noite por maioria o orçamento apresentado pela direção de Vale Azevedo. Os sócios encarnados estiveram reunidos durante 4 horas. Os números apresentados pela direção encarnada prevêem um resultado positivo de 143 mil contos para a época 99-2000. A Assembleia Geral ficou também marcada por alguns incidentes que ocorreram quando elementos da oposição a Vale Azevedo tentaram contrariar os dados da direção. Ânimos exaltados e muita confusão. Todos queriam falar, mas só alguns tiveram direito à palavra. O orçamento foi aprovado e o Benfica vai agora gastar 2,5 milhões em contratações. Litos do Boa Vista e Giovanni do Barcelona são 2 prováveis reforços. Vão-se falar de muitos jogadores até ao dia 7 de julho, que é a altura da apresentação da equipe. E neste momento não vou fazer nenhum comentário. Tem alguma possibilidade de vir do Barcelona para o Benfica? Não vou fazer nenhum comentário sobre nenhum jogador. Quando eles cá estiverem, serão apresentados. Na próxima época, o Benfica vai criar um cartão de simpatizante. Na troca de uma pequena verba, o simpatizante tem acesso gratuito a 2 jogos do campeonato. Em breve, no Estádio da Luz, vão realizar-se casamentos e batizados. O Benfica espera receber uma avultada verba com estas iniciativas. Um dos momentos altos da noite foi o ataque de Vale Azevedo à oposição. Engenheiro Luís Tadeu, engenheira Bílio Rodrigues e Sr. Jaime Antunes, em vez de passarem a vida em jantares e refeições de conspiração, não se esqueçam que o mais importante é estar ao lado do Benfica, apoiar o Benfica. Não reconheço ao presidente de direção qualquer moral pessoal ou como presidente do Benfica para atacar um sócio que esteve sempre presente em todas as assembleias do Benfica e ele não. Mas há uma coisa, Sr. Presidente, o senhor criticou-os e com uma certa razão que eu também critico, mas também tem que criticar para a próxima, para a sua direção, um vice-presidente do Benfica. Não pode dizer aquilo que disse numa altura do campeonato, foi o Sr. António Sala. Não pode nem deve. Quem pode sou eu. Eu não posso porque te diga. E eu gostei, sinceramente, que o senhor dissesse aquilo. Mas foi mau para o nosso clube. Jorge Figueiredo, que havia sido proposto de ser expulso de sócio, foi amnistiado. Xanana Guzmão e José Saramago foram transformados em sócios honorários do Benfica. Já solicitou à mesa para falar. E no final desta Assembleia Geral, alguns dos sócios que não conseguiram falar estavam desiludidos com o decorrer dos trabalhos e apontaram críticas à forma como foi conduzida esta Assembleia. Eu acho que isto no Benfica é um pouco... As assembleias estão a decorrer de uma maneira pouco correta, lamentável. Não há liberdade de expressão. Vai continuar a marcar presença nas assembleias? Não sei, eu começo a estar muito desiludido e devo dizer que hoje não, propositadamente, antes desta Assembleia, não tomei nenhuma posição pública sobre isso. Não falei a nenhum órgão de comunicação social. Não falei a nenhum órgão de comunicação social antes da Assembleia. Mas agora chega à Assembleia e também não pude falar. Não posso falar em lado nenhum. Ora, isto de facto não é forma de permitir uma discussão aberta e clara sobre o clube. Eu acho que não se discutiu o orçamento, que era aquilo que devia ter discutido, e portanto as coisas complicaram-se, trocas de palavras foram muitas, não foram acordadas, e o fundamental foi o orçamento não discutiu. Penso que este orçamento não reflete a realidade do Benfica. E sugeria, e penso que continuo a pensar, que o orçamento é demasiadamente ambicioso e que de alguma forma tem metas muito difíceis de cumprir. Todavia, o Presidente da Direção é o responsável, o Presidente da Direção entende que as metas são execuíveis e nós estaremos cá daqui sensivelmente a um ano para lhe pedir responsabilidades sobre o orçamento que foi aprovado pela sua proposta.
O polémico negócio entre António Champalimau e o grupo espanhol Santander está a ser estudado pelas entidades reguladoras do mercado e amanhã já deverão existir algumas conclusões. O Ministro das Finanças quer argumentos para tentar impedir a concretização do negócio. Para já foi tomada uma medida, estão suspensas as cotações em bolsa do grupo financeiro de António Champalimau. As ações suspensas de cotação foram as da Mundial Confiança, Bancos Pinto e Sotomayor, Tota e Açores e Crédito Predial Português. A suspensão dos títulos das instituições financeiras do Grupo Champalimau surge na sequência do anúncio sobre o acordo em que o Grupo Espanhol Santander passaria a deter 40% das holdings do empresário português em troca de 1,6% do Banco Espanhol. O negócio, que envolve 200 milhões de contos, apesar de ser particular, foi posto em causa pelo governo português. O Ministério das Finanças quer apurar vários aspectos que passam pela legalidade, transparência e salvaguarda do direito nacional e dos direitos dos acionistas. Além da CMVM, que recebeu hoje a documentação solicitada, estão também a estudar o acordo a Procuradoria-Geral da República, o Banco de Portugal e o Instituto de Seguros de Portugal. O Ministério das Finanças pediu às instituições reguladoras de mercado para darem o seu parecer até amanhã. Só depois Sousa Franco deverá tomar uma posição pública sobre este polémico negócio. Já hoje, a suspensão de cotação das ações do Grupo Champalimau condicionou as transações na Bolsa de Lisboa pela negativa. O BCP acabou por liderar a sessão, que encerrou em baixa de 0,9% e com um reduzido volume de negócios. Há notícias de mais incidentes no Kosovo. De acordo com fontes sérvias, o Exército de Libertação da província atacou hoje uma coluna de sérvios que regressavam a Pristina. Pelo menos 7 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. Uma história relatada em direto no Jornal da Noite pela enviada da SIC, Cândida Pinto. Hoje, ao fim do dia, agora ao fim da tarde, testemunhamos um acontecimento trágico. Uma coluna de refugiados sérvios que durante os bombardeamentos saíram de Pristina para deslocar-se para uma aldeia aqui vizinha, regressava esta tarde a Pristina. A primeira parte dessa coluna conseguiu de facto entrar aqui na cidade, a segunda parte dessa coluna não conseguiu entrar, isto porque, alegadamente, essa coluna foi atacada pelo Exército de Libertação do Kosovo. Vivia-se um momento em que as tropas sérvias estavam a abandonar a aldeia e as forças da KFOR estavam a entrar na aldeia. E esse é, de facto, o momento que se está a viver em todo o Kosovo e que é um momento mais delicado, em que tudo é possível acontecer e em que todas as vias de propaganda estão abertas, ou seja, é difícil identificar quem de facto disparou sobre as pessoas que foram mortas. Ao que soube, morreram 6 pessoas. Já aqui a Pristina, num bairro um pouco deslocado do centro, pude testemunhar o regresso de facto de alguns dos tratores e dos carros que faziam parte dessa coluna, traziam refugiados. Foi possível verificar o estado em que essas pessoas chegavam, absolutamente destroçadas, mulheres de uma certa idade com os braços ainda cheios de sangue, pessoas que desfaleciam, mal saíam dos carros e que foram rapidamente transportadas em ambulâncias para os hospitais aqui de Pristina. O Kosovo a viver momentos muito sensíveis e há ainda muito para apurar sobre o que de facto ocorreu na província nos últimos meses. Hoje as forças da NATO encontraram o que suspeitam ser valas comuns. São as primeiras evidências da alegada limpeza étnica praticada pelos sérvios sobre a população albanesa do Kosovo. O tiroteio aconteceu quando as tropas alemãs se aproximavam do centro de Prizren. 2 atiradores sérvios apontaram às tropas da KFOR que se refugiaram nos edifícios respondendo prontamente. Um dos atiradores morreu, o outro ficou ferido. Ajudados por 2 habitantes locais, os soldados da NATO socorreram primeiro um soldado ferido sem gravidade e depois o segundo atirador. Sou sérvio, tenho que morrer pelo meu país. Foram as palavras do sobrevivente quando se aproximaram as tropas alemãs. Este é um exemplo do clima e do perigo instalado no Kosovo. Os militares da KFOR estão ainda longe de garantir a segurança na província jugoslava. Mas isso não impede que os militares sob comando da NATO sejam muitas vezes recebidos como heróis.
A cena aconteceu à entrada de Prizren, a segunda maior cidade do Kosovo. Homens, mulheres e crianças receberam o contingente alemão em verdadeiro ambiente de festa. Mas estas festas às vezes podem até parecer ficção e acabam por ser sol de pouca dura. Momentos depois, a retirada de tropas sérvias dá aso a atritos com kosovares de etnia albanesa. Os sérvios foram impedidos de avançar por um grupo de pessoas que gritava NATO, e foi a Aliança Atlântica que acabou por intervir, abreviando a saída dos militares sérvios. Em Prizren estão cerca de 1000 soldados alemães com tanques e outros veículos armados. As forças alemãs em redor da segunda maior cidade jugoslava deverão chegar num futuro próximo aos 8000 elementos naquele que é o maior destacamento militar alemão desde a Segunda Guerra Mundial. A sua principal missão é garantir a segurança na região e confirmar a retirada das tropas de Milosevic. Um pormenor delicado depois de relatos que dão conta de uma onda de violência, autoria dos militares sérvios em retirada. No rescaldo das eleições europeias, surge a confirmação de que a direita ganhou terreno nos principais países da União. Na Alemanha, no Reino Unido e em Itália, os socialistas perderam as eleições. A França foi o único dos grandes onde o Partido Socialista não foi penalizado. Foi o primeiro cartão vermelho ao governo de Gerhard Schröder. A União dos Democratas Cristãos venceu, ficando com mais 6 eurodeputados, enquanto que os social-democratas do chanceler perderam 7 deputados. No Reino Unido, o sistema eleitoral foi alterado, o que prejudicou os trabalhistas. Tony Blair perdeu mais de metade dos mandatos. Dos 62 lugares que detinham no Parlamento Europeu, os trabalhistas britânicos ficaram agora com 29 lugares. Os conservadores dobraram a votação, passando de 18 para 36 lugares. A abstenção foi, sem dúvida, a grande vencedora, com 77%. Em Espanha, José María Aznar venceu, mas não convenceu. O centro-direita mantém a liderança, mas o PP perde um mandato e o PSOE ganha 2 em relação às eleições de 1994. A direita também venceu as eleições italianas. O partido de Silvio Berlusconi, Força Itália, obteve 25,2% dos votos. Os democratas da esquerda, do primeiro-ministro Massimo D'Alema, foram os grandes derrotados, obtendo 17,5% da votação. A França salvou a honra dos socialistas, conquistando 22 deputados em Estrasburgo. O partido gaulista do presidente Jacques Chirac é o grande derrotado em França, obtendo apenas 12 lugares. Na contabilidade nacional, o Partido Socialista foi o único que aumentou a sua representação no Parlamento Europeu. O PSD manteve-se nos 9 representantes, a CDU e o Partido Popular ficaram-se pelos 2, perdendo 1 eurodeputado cada. O PS está à vontade com os números. Em 5 anos conseguiu mais 400 mil votos e subiu 9% na votação total. Só que ficou abaixo das expectativas criadas pela candidatura de Mário Soares. No PSD o caso muda de figura. Pode dizer que ganhou ao subir 30 mil votos e manter o número de deputados, mas é visível que teve menos 3%. O mesmo acontece na CDU. Vence quando conta os votos e arrecada mais de 15 mil novos votantes, mas perde quando faz a percentagem e cai o suficiente para perder um deputado. No PP houve festa, mas os números são de derrota. Baixa mais de 90 mil votos e cai 4%. Só mesmo as baixas expectativas é que transformaram estes números de derrota numa festa de vitória. E com a abstenção quase a chegar aos 60%, é importante perceber porque é que mais de metade dos eleitores não votou. Uma sondagem SIC Visão, feita por telefone nas últimas horas, mostra que a indiferença, o comodismo e as razões pessoais surgem no cimo da tabela, com valores entre os 28% e os 25%. Dos 437 entrevistados, 8% dizem que não foram votar por não se identificarem com os partidos ou com os candidatos. Depois surgem os que se abstiveram por estarem indecisos ou mal informados ou ainda por contestação. Em Timor, contam-se os dias que faltam para o referendo. A 8 de agosto decide-se o futuro do território, mas a pré-campanha está longe de ser pacífica. Depois do intervalo, saiba que hoje 3 crianças morreram numa explosão de uma mina. Em Dili, 3 crianças entre os 5 e os 9 anos de idade foram mortas por uma explosão de uma mina no bairro de Bécora.
É o primeiro incidente conhecido com minas. Oficialmente, a campanha para o referendo em Timor-Leste só começa no próximo dia 20 de julho, mas há muito que as milícias e as autoridades locais estão em campanha contra a independência. Estes homens armados pertencem às milícias pró-indonésias. Estão de guarda na estrada de Sarmara, onde as milícias decidiram organizar mais um comício a favor da integração. Uma equipa da ONU e um grupo de jornalistas foram autorizados a passar. Quando chegaram ao local da reunião, testemunharam o que o mundo está farto de saber. As milícias não desistem da sua campanha para o referendo. Um comício igual a tantos outros, cujo programa é invariavelmente o mesmo. Um líder discursa para uma maioria silenciosa e com o medo estampado na cara. A ONU garante que a situação melhorou desde a chegada da UNAMED, mas o clima de terror continua a ditar as regras, principalmente nas regiões controladas pelas milícias. O que é fato é que as autoridades locais continuam a violar os acordos de Nova Iorque, com uma forte campanha a favor da autonomia, aliada à já habitual campanha de intimidação. Os acordos assinados na sede da ONU marcaram o início oficial da campanha para o referendo apenas para o dia 20 de julho. A campanha de intimidação fez aumentar o número de refugiados. Desde o princípio do ano, milhares de pessoas foram obrigadas a fugir de casa e procurar abrigo em campos controlados pelas próprias milícias. As autoridades locais garantem que estas pessoas fogem dos grupos pró-independência, mas agora são a fome e a doença que perseguem e ameaçam a vida desta gente. A Jakarta chegou hoje o primeiro grupo de observadores portugueses do processo de consulta ao povo timorense. Na quinta-feira, o grupo vai desembarcar em Dili e encontrar uma cidade onde ainda são muitos vestígios de 5 séculos de presença portuguesa. A lata é de azeite português e não veio parar aqui arrastada pelas correntes depois de atirada ao mar em Sesimbra ou na Furada. Azeite e bacalhau são bens raros e preciosos nesta província indonésia. A procura é grande e quem pode traz uns litros ou uns quilos no fundo da mala. Os indonésios podem ter sido responsáveis pela morte de 200 mil timorenses, mas não acabaram com a gastronomia portuguesa. Pelo contrário, até aderiram a ela. Neste canto asiático, o pão consegue sobrepor-se ao arroz e a pastelaria, condenada à falência em qualquer ilha das redondezas, é um dos melhores negócios da cidade. Bife Porto, que em indonésio quer dizer à portuguesa, é um prato obrigatório nos restaurantes dos 3 hotéis de Dili. No Totonito, o restaurante da moda na cidade, o cardápio está recheado de pratos tradicionais portugueses. A proprietária, que é também a cozinheira, só lamenta não poder preparar o mais tradicional de todos, o cozido à portuguesa. Falta o vinho branco para fazer os enchidos. Mas os portugueses não deixaram apenas marcas nos estômagos e nos espíritos dos timorenses, que são, com os filipinos, os 2 únicos povos católicos da Ásia. Ficaram também os traços arquitetónicos e a qualidade da construção. Ainda hoje, uma casa do tempo dos portugueses é mais apreciada do que uma mais recente, feita pelos indonésios. As novas são menos climatizadas e, ao fim de 2 anos, já estão a deixar entrar umidade. A traça da cidade, com a sua grelha de ruas perpendiculares e paralelas, é igual à de outros centros urbanos deixados pelos portugueses em África. Os indonésios não podiam deitar a cidade abaixo, dificilmente converteriam os timorenses ao islamismo e não quiseram abdicar do bife Porto, mas uma coisa poderiam ter feito e não fizeram, mudar os nomes das artérias de Dili. O Rua passou a Jalam, mas o resto ficou igual, ou quase. Há nomes de reis, navegadores, exploradores, políticos mais ou menos obscuros e até, às vezes em versão lista telefónica, o nome de um antigo presidente da República, hoje desaparecido da toponímia portuguesa. José Ribeiro da Silva, José Maria Cirne, Paulo Camacho, SIC, Dili. Integrado na exposição Meio Século de Censura, o Instituto de Comunicação Social e o Museu de Imprensa promoveram um debate sobre a censura no teatro e no cinema. Várias figuras marcadas pelo lápis azul partilharam recordações do Estado Novo. A exposição está dividida em 6: imprensa, cinema, literatura, música, teatro e manifestos. Em comum têm o traço do lápis azul com que a censura marcava a sua posição em determinadas obras e autores. Páginas, anúncios, fotografias de cenas, discos, praticamente todos os setores eram sujeitos à pena dos censores. Histórias de outros tempos agora recordadas por alguns dos censurados. Qual é a recordação mais forte que tem dos tempos da censura? A humilhação que nós passávamos cada vez que tínhamos uma equipa de censores
num ensaio para nos cortar o nosso trabalho, para nos cortejar o nosso trabalho, para nos proibir muitas vezes o nosso trabalho, tendo a certeza que o trabalho tinha sido feito com toda a generosidade, com todo o empenhamento, com todo o talento, e não havia justificação nenhuma. Realmente era terrível, era humilhante, e é essa recordação, a recordação mais viva que eu tenho. Havia sempre modos de tentar driblar a censura. Alguns empresários arriscavam uma espécie de suborno com lagostas e champanhe. Eu nunca tentei comprar sensores, se bem que eu penso que alguns sensores não sabiam muito bem o que é que lá estavam a fazer. Aquilo era capaz de ser uma espécie de jobs fora alguns bois. Salazar negou sempre a existência da censura. Caetano mudou-lhe o nome para Exame Prévio e nem os jornais podiam admitir que tinham sido examinados previamente. O cinema não foi exceção. Pior do que tudo era uma censura que se tornou uma espécie de tampa no espírito dos portugueses. Os portugueses foram durante décadas completamente manipulados pela censura. Eu penso que isso é que foi o pior de tudo o que nos pode ter acontecido. Dizem os visados que os censores se sentiam inseguros e que, na dúvida, cortavam tudo. A censura acabou, mas os debates vão continuar até dia 30. Em discussão continuará a estar o lápis azul na rádio, na televisão, nos livros e nas artes plásticas. Jaime Salazar Sampaio foi o grande vencedor do Prémio Teatro 97. O júri decidiu por unanimidade eleger o engenheiro silvicultor, que sempre escreveu peças de teatro. Um Homem Dividido foi a sua última obra e é que lhe garantiu o prémio, um prémio polémico, por ser, de acordo com o júri, uma recompensa demasiado pequena do Ministério da Cultura. Aos 74 anos e depois de escrever durante mais de 50, Jaime Salazar Sampaio leva para casa o maior prémio do teatro. Mas o maior prémio consiste em apenas 1000 contos, uma quantia que, segundo o júri, é vergonhosa atendendo à atual verba do Ministério da Cultura. Onde eu estou a chamar a atenção das estruturas do Ministério da Cultura e, consequentemente, do Sr. Ministro, é que os financiamentos deviam obedecer a uma filosofia do património, da criação de património, e não, como é o caso, a financiar aquilo que nem sequer se pode chamar uma filosofia, está-se a financiar pura e simplesmente o efêmero. Neste momento, repare, a atividade teatral apoiada pelo Ministério da Cultura consiste nisto, distribuir subsídios. Isto não é uma política da atividade dramatúrgica nacional. Alheio à polémica, Jaime Salazar Sampaio recebeu o maior prémio do teatro emocionado e, tal como a obra, considera-se um homem dividido. Não fazia sentido, na altura em que eu estou a receber um prémio que é também do Ministério da Cultura. Para mim seria um paradoxo. E este homem dividido, quem é? Este homem dividido, alguns bocadinhos, com certeza, são meus. Não é? E os outros são das pessoas que andam a ir para a rua, não é? O autor de Um Homem Dividido já escreveu cerca de 50 peças. Uma grande parte subiu aos palcos da província. Estranhamente, nunca nenhuma das suas obras foi representada em Lisboa. Estranhamente, na entrega do prémio não compareceu nem o Ministro, nem a Secretária de Estado da Cultura. Eu fico por aqui, tenho uma boa noite e até amanhã, ao fim da noite.